Você já sentiu o tempo se esticar, se dobrar sobre si mesmo, até que 3 segundos se transformam numa vida inteira? Foi o que senti quando vi o copo de cristal voando em minha direção. Nesse lapso de tempo, tive um pensamento claro e cortante. Meu Deus, isso vai doer. Tive tempo de fechar os olhos, e mais assustador, tive tempo de ver o sorriso nos lábios da pessoa que o arremessou. Minha nora. Meu nome é Verônica Costa. Por 30 anos, fui juíza criminal em São Paulo. 3 décadas ouvindo histórias de homens e mulheres convencidos de sua própria impunidade. Gente que subestimava as consequências, que confundia bondade com fraqueza. Mas esta história não começa no tribunal. Começa na minha sala de jantar, numa quinta-feira gélida de junho, quando aprendi que os piores criminosos nem sempre usam capuz ou arma. Às vezes, eles usam uma aliança e chamam você de sogra, Carolina. Ou Carly, como gostava de ser chamada quando estava sóbria o bastante para se lembrar do apelido. A mulher que meu filho, André, escolheu. A mulher que, há 2 anos, dormia no quarto ao lado do meu. A mulher que, naquela noite, revelou sua verdadeira face. Feche os olhos por um instante. Imagine dedicar a vida à justiça, construir uma reputação de integridade e então ver sua casa, o único lugar onde deveria se sentir segura, transformada no palco de uma humilhação violenta. E o agressor é da sua família. Agora, abra os olhos, porque eu não fechei os meus. Nem por um segundo. Enquanto o sangue quente escorria por minha têmpora, profanando a toalha de linho bordada que herdei de mãe, minha mente já estava em outro lugar. Não na dor, nem no choque, mas em evidências, em testemunhas, em consequências jurídicas. Porque veja bem, existe uma diferença fundamental entre ser uma vítima e se comportar como uma. E quando se passa 30 anos julgando o pior da humanidade, aprende-se que predadores só respeitam uma coisa: a força. E a lei, quando bem aplicada, é a força mais implacável que existe. Aquele copo de cristal foi o maior erro da vida de Carolina, porque ela ainda não fazia ideia com quem estava lidando. Você já descobriu que alguém que acolheu em sua casa, alimentou em sua mesa, tratou como filha, é, na verdade, um parasita esperando o dia da sua morte? Não? Então acomode-se, porque o que vou contar fará você olhar diferente para todos que dormem sob o seu teto. Esta é a história de como eu, uma juíza aposentada de 62 anos, usei cada grama do conhecimento que acumulei para desmascarar uma predadora. É uma história sobre justiça, sim, mas também sobre vingança. Porque às vezes, quando o sistema é lento demais, você precisa se tornar o sistema. E se você espera um final com perdão, com alguma frase piegas sobre o amor que tudo vence, bem, então você não entendeu nada sobre mim. Justiça não é sobre perdão, é sobre equilíbrio. E eu estava prestes a equilibrar essa balança de um jeito que Carolina jamais poderia imaginar. Antes de voltarmos àquela noite, deixe-me contar quem eu era. Ou melhor, quem eu fingia ser. Por fora, minha vida era o retrato da aposentadoria bem-sucedida. Um casarão em Higienópolis, pé direito alto, detalhes que Carolina chamava de Museu de Velha. A casa onde criei André sozinha, depois que meu marido morreu num acidente quando o menino tinha 5 anos. Minha rotina era imutável, mesmo aposentada. Acordar às 6, café preto, sem açúcar, jornal. Depois, cuidar das minhas orquídeas, meu maior orgulho. À tarde, natação no clube, chá com as amigas. Uma vida burguesa, digna, previsível. Para o mundo, eu era a viúva respeitável, a ex-juíza cumprimentada na rua, a mãe de um veterinário bem-sucedido,
a sogra generosa que acolheu o jovem casal. Mas havia rachaduras nessa fachada, pequenas, quase invisíveis, do tipo que ignoramos para não admitir que nosso mundo não é tão perfeito quanto parece. André havia mudado. Meu filho, sempre doce, atencioso, estava se apagando. Em seu lugar, surgia um homem tenso, de olhar fugidio. Mãe, por favor, não começa, ele dizia, quando eu comentava que Carolina havia bebido demais, de novo, no almoço de domingo. Ela só está estressada com o trabalho. Trabalho. A palavra mágica que justificava tudo. O motivo pelo qual ela chegava às 3 da manhã, xingava o garçom ou escondia garrafas de vinho vazias na lavanderia. Sim, eu via tudo e fingia não ver. Eu me convenci de que eram crises de um jovem casal, que meu instinto de juíza, aquele que fareja uma mentira a quilômetros, desta vez estava enganado. Que tola eu fui! Carolina tinha 28 anos, magra, loira de descolorante, unhas postiças e pontiagudas que ela tamborilava na mesa quando impaciente. Dizia trabalhar como executiva de vendas. Ela me chamava de V. Nunca Verônica, nunca Dona Verônica. Apenas V, com um sorrisinho irônico, como se fôssemos amigas de bar. V, guarda esse Malbec caríssimo para mim? V, posso chamar uns amigos para um churrasco aqui? Ah, você pode ficar no seu quarto, a gente vai fazer barulho. V, o André me disse que essa casa vai ser nossa quando você. Bem, você sabe, quando não precisar mais dela. Essa última frase, eu deveria tê-la gravado na memória, deveria ter pesado sua intenção. Mas eu apenas sorri, fingindo ser uma observação inocente. Não era. André, meu filho, era um pacificador nato. Passou a vida tentando manter a harmonia, e agora, espremido entre a esposa e a mãe, fazia o de sempre. Apaziguava. Pedia que eu fosse mais flexível. Pedia que ela tivesse mais paciência com as minhas manias. Minhas orquídeas eram uma mania. Trancar a porta às 10 da noite, uma mania. Pedir para não fumarem dentro de casa, uma mania. Mas o alcoolismo de Carolina era estresse. Eu deveria tê-la expulsado no primeiro mês, quando a peguei vasculhando minha escrivaninha. Ou quando André apareceu com um hematoma no braço, jurando ter batido na quina da mesa. Ou quando encontrei o extrato de um empréstimo de 50 mil reais em nome dele. Mas não fiz nada, porque eu era a sogra, e sogras que se intrometem viram o problema, viram a bruxa da história. Engraçado. Carolina já me chamava assim muito antes de eu merecer o título. A bruxa vai surtar se eu chegar tarde, eu a ouvi dizer ao telefone. Bruxa. Eu ri. Pensei que era infantilidade. Pensei que o amor do meu filho a mudaria. Eu era uma tola. Ou talvez apenas uma mãe desesperada para que sua família funcionasse, para que sua casa voltasse a ser um lar, e não um campo de batalha silencioso. Até aquela quinta-feira de junho, o dia em que a farsa acabou. A campainha tocou às 7 da noite. Era André. Carolina já estava em casa, suspeitamente cedo. Mãe, reservei aquele italiano que você gosta, ele disse. Mas a Carol sugeriu jantarmos aqui. Mais íntimo, mais família. Família. Aquela palavra de novo. Claro, filho. Vou preparar algo. Não precisa. Eu trouxe comida. Você só senta com a gente. Vamos tentar ter uma noite legal, ok? O apelo em sua voz, como se pedisse um milagre, deveria ter me alertado. O jantar era uma armadilha, mas eu estava tão faminta por normalidade que cedi. Coloquei a toalha de linho, acendi velas, peguei as taças de cristal do meu casamento. Carolina desceu às 8,
visivelmente alterada. Olhos vítreos, andar cambaleante. Jogou-se na cadeira. Vinho, ordenou, empurrando a taça vazia em minha direção. Apenas a palavra vinho. Respirei fundo. Sorri. Servi o Malbec que ela havia comprado com o cartão de André. Enche direito, vê. Para de ser mesquinha. André pigarreou. Carol, amor, a gente combinou. Combinou o quê? Que eu tenho que ficar sóbria para aguentar sua mãe me julgando com o olhar? Continuei sorrindo. Coloquei mais vinho, jantamos numa tensão palpável. Carolina esvaziou a taça em minutos. Mais, disse, estendendo o braço. Olhei para André. Ele olhava para o prato. Carolina, você já bebeu o suficiente. Não me diga o que eu bebi. Ela bateu a taça na mesa. O cristal tilintou. Nessa casa ninguém me respeita. Sou tratada como uma criança. Ninguém te trata assim, murmurou André. Seu frouxo. Ela se virou para ele, o rosto transfigurado pelo ódio. Você nunca me defende. Fica aí, lambendo as botas dessa velha. Chega! A voz de André soou mais alta do que eu jamais ouvira. Não fale assim da minha mãe. Por um instante, eu deveria ter me sentido protegida. Mas o que vi foi o pavor no rosto dele. Ele sabia que havia cometido um erro. Carolina se levantou, cambaleante, e agarrou a garrafa de vinho. Ah, então é assim? Ela riu, um som agudo, histérico. A velhota não quer me servir? Carol, senta, por favor. André tentou segurá-la. Ela o empurrou com força. Ele se chocou contra a parede. Então ela se virou para mim. Você, disse, apontando um dedo trêmulo. Você acha que manda aqui? Acha que pode me controlar? Levantei-me devagar. Instinto de tribunal. Diante do descontrole, demonstre autoridade, não medo. Carolina, você precisa se acalmar. Me acalmar. Ela pegou a taça vazia, a preciosa taça da minha mãe. Sabe do que eu preciso? Eu preciso que você morra. E então ela arremessou. O cristal girou no ar. Eu vi os resquícios de vinho tinto formando uma espiral. Vi seu rosto, uma máscara de fúria e prazer. Ouvi o grito de André. Não! E senti o impacto, a dor aguda e o líquido quente escorrendo. Não era vinho, era o meu sangue. A taça explodiu na minha têmpora direita. Vidro por toda a parte. Toquei meu rosto. Minha mão voltou vermelha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carolina estava parada, o braço estendido, a boca entreaberta. Não em horror, mas em surpresa, como se não acreditasse na própria audácia. André estava congelado, as mãos sobre a boca. E eu? Eu não gritei. Não chorei. Eu pensei. Artigo 120.009, parágrafo 1º do Código Penal. Lesão corporal. Agravante. Uso de objeto contundente. Testemunha ocular. Presente. Prova material. Vítima sangrando, objeto no local. Autoria. Flagrante. Eu não era mais uma vítima. Eu era uma juíza e acabara de testemunhar um crime. Carolina soltou uma risada bêbada. Velha bruxa, da próxima vez obedece. Ela cambaleou em direção à porta. Onde você vai? André conseguiu dizer. Deitar. Estou com dor de cabeça. Ela me lançou um último olhar. E você? Limpa essa bagunça, vê? Afinal, a casa é sua, não é? E saiu. André correu até mim. Mãe, deixa eu ver. Afastei sua mão com firmeza. Não. Minha voz saiu estranhamente calma. Não toque em nada. Mas você está sangrando.
Eu sei. Peguei meu celular. Tire uma foto. O quê? Tire uma foto, André. Minha voz finalmente se quebrou. Do meu rosto, do corte, da sala, dos cacos, de tudo. Mãe, precisamos ir para o hospital. Primeiro a foto, depois o hospital. Olhei no fundo dos seus olhos. Isso é evidência, e eu vou precisar de cada pedaço dela. Ele tremia, mas obedeceu. Fotografo meu rosto ensanguentado, a sala destruída, os estilhaços de cristal. Então, fiz algo que nunca imaginei. Fui até a cozinha e peguei um saco plástico. Comecei a juntar os estilhaços de vidro, um a um. A voz de André cortou o silêncio. Mãe, o que é que você está a fazer? Fechei o saco plástico, um pequeno relicário de violência, e guardei-o na gaveta do aparador. Só então olhei para o meu filho, assustado, confuso, quebrado, um reflexo de mim mesma. Estou a documentar um crime, respondi, com uma calma que não sentia. E amanhã, pela manhã, vou à esquadra. O rosto de André tornou-se lívido. Não, mãe, não podemos ir lá. A sua voz era um sussurro suplicante. Ela estava bêbada, não sabia o que fazia. Ela sabia exatamente o que fazia. Peguei na minha mala, nas minhas chaves. E agora, eu também sei. Sabes o quê? Olhei para o teto, para o quarto no andar de cima, onde Carolina já devia estar desmaiada. Que essa mulher é perigosa e que o teu filho está casado com uma criminosa. Saí de casa naquela noite. Fui sozinha ao hospital. Levei 8 pontos, e enquanto a enfermeira me cosia o rosto, a minha mente trabalhava, planeava, porque aquilo não tinha sido um acidente, nem um mero momento de fúria. Tinha sido uma máscara a cair. E quando as máscaras caem, vemos finalmente o monstro que se esconde por baixo. Carolina tinha cometido o seu erro. Chegara a hora de eu cometer os meus acertos. Regressei a casa às 3 da manhã, com um penso na têmpora e um relatório médico na mala. Completo. Laceração de 4 centímetros na região temporal direita, causada por objeto contundente compatível com vidro. Sutura com 8 pontos. Vítima relata agressão doméstica. As palavras estavam ali, preto no branco, agressão doméstica. A casa estava em silêncio. Imaginei que André tivesse levado Carolina para o quarto e ficado por lá, a vigiá-la, a rezar para que, ao nascer do sol, tudo não passasse de um pesadelo. Um pesadelo que pudéssemos fingir que nunca aconteceu. Mas eu não ia fingir mais nada. Tranquei a porta do meu quarto, algo que nunca antes fizera na minha própria casa, e deitei-me na cama, ainda vestida. Não consegui dormir. De cada vez que fechava os olhos, via a taça de vinho a girar no ar. Via o sorriso dela. Às 6 da manhã, levantei-me. Tomei um duche. Vesti-me como se fosse para um compromisso importante. E era. Quando desci, André estava na cozinha, a preparar café. Também não tinha dormido. As olheiras denunciavam-no. Mãe. A voz dele soou rouca. Precisamos de conversar. Sim, precisamos. Servi-me de uma chávena de café. Chama-a. Ela ainda está a dormir. André, olhei-o nos olhos, não com o carinho de uma mãe, mas com a autoridade de uma juíza. Chama-a. Agora. Ele subiu as escadas lentamente, como quem vai acordar um leão. Ouvi vozes abafadas. Depois, passos pesados na escada. Carolina apareceu, de roupão, o cabelo emaranhado, os olhos inchados. Quando me viu com o penso, desviou o olhar. Senta-te, ordenei. Ela deixou-se cair na cadeira de braços cruzados,
na defensiva, mas sem arrependimento. Olha, vê, eu ontem estava bêbada, eu não. Não. O quê? Não me querias agredir? A minha voz era gélida. Ou não imaginavas que eu fosse tomar providências? André encolheu-se. Mãe, por favor, vamos ser racionais. Eu estou a ser racional. Bati com a mão na mesa. Os dois estremeceram. Vocês os dois é que não estão a ser. Ela agrediu-me, André. Olha para o meu rosto. Carolina revirou os olhos. Eu já pedi desculpa. Não, não pediste. Levantei-me. E mesmo que pedisses, não faria diferença. Porque às 9 da manhã vou à esquadra da mulher registrar uma queixa. O silêncio que se seguiu foi mortal. Você não vai fazer isso, disse Carolina, mas a voz dela tremeu. Vou. Mãe! André levantou-se. Não nos podes fazer isto. Ela é minha mulher. Isto vai destruí-la, o trabalho dela, a reputação dela. Deveria ter pensado nisso antes de me levantar a mão. Peguei na minha mala. Estou a dar-vos 30 minutos. Se me quiserem acompanhar e dar a vossa versão dos fatos, estão à vontade. Se não, irei sozinha. Sua velha louca. Carolina ergueu-se, com os punhos cerrados. Quem é que você pensa que é? Dei um passo na sua direção. Olhei-a bem nos olhos. Sou juíza criminal há 30 anos. Sei exatamente quem sou. A pergunta é: tu sabes quem és? Saí de casa. Nenhum deles me seguiu. A esquadra ficava a 10 minutos de carro. Estacionei, respirei fundo e entrei. A agente que me atendeu era uma mulher jovem, talvez com uns 30 anos. Quando viu o meu penso, o seu rosto endureceu. Posso ajudá-la, senhora? Quero apresentar queixa por agressão. O processo foi mecânico, frio. Eu conhecia cada passo, pois julgara centenas de casos como este. Mas estar do outro lado, ser a vítima que preenche o formulário, que responde sim a perguntas como a agressora estava sob o efeito de álcool, isso era novo. Entreguei o relatório médico, as fotografias que André tirara. Prestei o meu depoimento, completo, sem omitir nada. Senhora Costa, disse a agente quando terminamos. A senhora tem consciência de que isto pode resultar em prisão em flagrante se a agressora for encontrada? Tenho. É exatamente isso que eu quero. Ela assentiu. Vamos encaminhar o caso para o delegado. A senhora quer solicitar uma medida protetiva? Eu já tinha pensado nisso. Uma medida protetiva significaria que Carolina seria obrigada a manter-se afastada de mim, mas também significaria que ela teria de sair da minha casa. Sim, respondi. Quero. Saí da esquadra 3 horas depois, com o protocolo na mão e uma sensação estranha no peito. Não era satisfação, nem vingança. Era alívio, como se finalmente tivesse feito algo que já devia ter feito há muito tempo. Quando cheguei à casa, a sala estava limpa. Alguém, provavelmente André, tinha varrido os cacos, limpado o chão, guardado a toalha manchada de sangue. Como se apagar as provas apagasse o crime. André estava sentado no sofá, com a cabeça entre as mãos. Carolina não se via em lado nenhum. Está feito, anunciei. Ele ergueu a cabeça. Os olhos estavam vermelhos. Eu sei. Eles ligaram. Vão vir buscá-la. Onde é que ela está? No quarto, trancada. Ela. Ela voltou a beber, mãe. Uma garrafa inteira de vodka desde que saíste. Claro. Enfrentar as consequências não é o forte de pessoas como Carolina. Elas fogem. E o melhor refúgio? Uma garrafa. André, comecei, mas ele interrompeu-me. Destruíste a nossa família. As palavras foram como uma bofetada, mas não recuei. Não fui eu. Foi ela, quando decidiu agredir-me.
Ela estava bêbada, não sabia o que fazia. E isso iliba-a. Sentei-me ao lado dele. Filho, quantas vezes é que ela já bebeu assim? Quantas vezes já tiveste de me mentir a mim, aos amigos, à família dela, sobre o estresse no trabalho? Ele não respondeu, mas a resposta estava estampada no seu rosto. Achas que isto é vida? Insisti. Viver com medo da próxima explosão? Mentir para manter as aparências? Eu amo-a. As palavras dele doeram, porque eu sabia que eram verdade. Eu sei, mas amor não significa aceitar abusos, André. Ela não me agride. Menti. Vi a mentira passar pelos olhos dele como uma sombra. Filho, toquei-lhe, toquei-lhe no braço. Ele encolheu-se. Quando foi a última vez que foste feliz? Ele abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. E nesse silêncio, eu soube. Soube que tinha ido longe demais, que tinha feito algo que já não podia ser desfeito. A campainha tocou. Devem ser eles, murmurei. Eram dois policiais, um homem e uma mulher, educados, mas firmes. Bom dia. Estamos aqui para conduzir a senhora Carolina Santos Costa à esquadra, para prestar declarações sobre um registro de agressão. André não se mexeu. Então eu subi. Bati à porta do quarto. Carolina, a polícia está aqui. Silêncio. Carolina, se não abrires, eles vão arrombar a porta. A porta abriu-se. Ela estava despenteada, a cheirar a álcool, com o rímel esborratado pelo choro. Foste tu? Sibilou ela. Sua bruxa? Foste tu? Não. Foste tu. Os policiais subiram. Explicaram que ela teria de os acompanhar, que tinha direito a um advogado, que se resistisse, seria conduzida à força. Ela desceu as escadas, a cambalear. André tentou segui-la. Senhor, não pode acompanhar-nos neste momento. Ela é minha mulher. Eu compreendo, mas. Colocaram-na no carro patrulha. Carolina não olhou para trás. André ficou parado à porta, a ver o carro afastar-se. Depois, virou-se para mim. Espero que estejas feliz, disse ele, porque acabaste de colocar a lei acima da tua própria família. E subiu para o quarto. Fiquei sozinha na sala. Olhei à minha volta. Aquela casa, que durante tantos anos fora o meu santuário, parecia agora um campo de batalha. Mas algo estava diferente. Pela primeira vez em 2 anos, senti que estava no controlo, porque Carolina tinha subestimado uma coisa fundamental. Eu não era apenas uma velhota que ela podia empurrar. Eu era a pessoa que sabia exatamente como o sistema funcionava e como usá-lo. E se ela achava que uma queixa era o pior que lhe podia acontecer, estava redondamente enganada. Eu estava apenas a começar. Nos 3 dias seguintes, a casa mergulhou num silêncio sepulcral. André saía cedo para a clínica e regressava tarde. Quando estava em casa, trancava-se no quarto. Não comia comigo, não falava comigo. Era como ter um fantasma a viver no andar de cima. Carolina foi libertada no dia seguinte. Audiência de custódia. Sem antecedentes. Promessa de não se aproximar de mim. A típica primeira oportunidade que o sistema dá aos agressores. Mas ela não voltou para casa. André disse que estava em casa de uma amiga. Não perguntei mais nada, porque estava ocupada. Durante aqueles 3 dias de silêncio, fiz algo que já devia ter feito há muito tempo. Investiguei. Começou com uma coisa pequena, quase tola. Estava na lavandaria, a separar a roupa, quando encontrei o blazer do André. Ao verificar os bolsos, um hábito de mãe, encontrei um envelope amachucado, um extrato bancário. Hesitei. Não era da minha conta, mas algo me fez desdobrar aquele papel. E o que vi gelou-me. Saldo:
€127. Aquilo estava errado. André era um veterinário de sucesso, com uma clínica própria. Ganhava bem. Por que é que a sua conta estava praticamente a zeros? Analisei os movimentos. Transferências. Muitas transferências. Sempre para a mesma conta. Carolina S. Costa. €8.000. 6.500. 12.000. Era quase todo o salário dele, mês após mês, a ir diretamente para ela. O sangue começou a pulsar nas minhas têmporas, exatamente onde ela me tinha atingido. Peguei no meu computador portátil, fui à minha antiga lista de contactos e procurei um nome que não via há anos. Ricardo Mendes, ex-investigador da Polícia Civil. Montaram uma agência de investigações privadas após a reforma. Liguei. Ele atendeu ao terceiro toque. Verônica Costa, há quanto tempo? Ricardo, preciso de um favor profissional. Encontramo-nos no dia seguinte, numa cafetaria. Levei o extrato. Contei-lhe tudo. Ricardo folheou os documentos com um rosto impassível. 30 anos de investigação ensinam-te a não mostrar surpresa. O que queres que eu descubra exatamente? Tudo. Onde ela trabalha. Se trabalha. Para onde vai este dinheiro? Com quem anda? O que faz quando diz que está em casa de uma amiga? Respirei fundo. Preciso de saber quem é esta mulher. Ele assentiu lentamente. Isto pode ficar caro. Não me importo. E pode revelar coisas que talvez não queiras saber. Olhei para ele. Ricardo, eu fui juíza criminal. Já vi o pior da humanidade. O que pode ser pior do que saber que o meu filho está casado com uma mulher que me agrediu? Ele deu um sorriso de canto. Vou descobrir. Levou 5 dias. 5 dias durante os quais eu fingi normalidade. Cuidei das minhas orquídeas. Sorri para as vizinhas que perguntaram pelo meu penso. Uma queda tola. Sabe como é? No sexto dia, Ricardo ligou-me. Preciso de te ver. Pessoalmente. Encontramo-nos no mesmo sítio. Desta vez, ele trazia uma pasta grossa. Colocou-a sobre a mesa. Verônica, eu investigo centenas de casos, mas este. Ele abanou a cabeça. Este é dos piores. Abri a pasta. A primeira folha era uma cópia do cartão de cidadão de Carolina. Depois, um historial profissional. Empresa XYZ Tech. Despedida em março, com justa causa. Motivo: falsificação de relatórios de vendas. Março. Há 4 meses. Ela tinha sido despedida e nunca contara a André. Fingia sair para trabalhar todos os dias. Ela não tem emprego há 4 meses, confirmou Ricardo. Virei a página. Análise de crédito. Meu Deus! €380.000 em dívidas. Cartões de crédito no limite máximo. Empréstimos pessoais a bancos e a agiotas. Muitos estão em nome dela, mas alguns, Ricardo apontou, estão em nome do teu filho. A minha visão turvou-se. O André não sabe? Aparentemente não. Ela usou uma procuração. Falsificou a assinatura dele em alguns contratos. É fraude, Verônica. Fraude. O meu filho estava a ser roubado pela própria mulher. Há mais. Ricardo virou outra página. Extrato da conta de previdência privada de André. Aquela que ele alimentava religiosamente todos os meses. Saldo: €4.820. Isto está errado, murmurei. Ele tinha mais de 400.000. Tinha. Ela levantou tudo. Aos poucos, começou há 1 ano. Senti uma vontade imensa de vomitar. E para onde foi o dinheiro? Ricardo olhou-me com pena. Jogos online. Casinos. Apostas. Verônica. O problema dela é grave. É vício em jogo.
As palavras de Ricardo caíram sobre a mesa como uma sentença. E, de repente, tudo fez sentido. Era por isso que o dinheiro dele desaparecia. Por isso ela bebia até o esquecimento. Era essa a origem das dívidas astronômicas que o sufocavam. O André sabe? Não sei. Mas se ele permite que ela administre as finanças do casal. Ricardo fez uma pausa, o seu olhar pesado. É possível que ele não faça a menor ideia. Passei as páginas seguintes da pasta. Eram fotografias. Uma descida ao inferno particular de Carolina. Ela a entrar em casinos clandestinos, a conversar com agiotas de má fama, a esperar por alguém à porta de um hotel de reputação duvidosa. Ela tem um caso? Perguntei, e a minha voz soou como o estalar do gelo. Não tenho a certeza, mas encontra-se com esse homem regularmente. Ele apontou para uma fotografia desfocada. Estou a investigar. Preciso de provas concretas, Ricardo. De tudo. Terá. Mas, Verônica, ele tocou-me na mão. Precisa de contar ao seu filho. Antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Saí daquele café com a pasta debaixo do braço e o coração em pedaços. O meu filho, o meu André, o rapaz que criei sozinha, que era trabalhador, honesto e bom, estava a ser sistematicamente destruído por uma parasita. E o pior, ele nem desconfiava. Ao chegar à casa, encontrei André na sala. Uma surpresa, em plena tarde, quando devia estar no consultório. Mãe, a sua voz era um fio trêmulo. Preciso de falar contigo. Sentei-me, a pasta ainda na mão, uma bomba relógio no meu colo. A Carol está grávida. O tempo estagnou. O som da rua desapareceu. O mundo, o meu mundo, ficou em silêncio. O quê? 2 meses. Ela descobriu ontem. Fez o teste. Não, 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 não. André, eu sei o que vais dizer. Que ela não me faz bem. Que tem problemas. Mas, mãe. Os olhos dele encheram-se de lágrimas. É o meu filho. O meu primeiro filho. Eu não a posso abandonar. Não agora. Olhei para a pasta, para todas as provas da fraude, para a evidência de que Carolina não era apenas problemática. Era uma criminosa. E agora, ela estava a prender o meu filho a si da forma mais eficaz que existe, com uma vida. Não dormi naquela noite. Fiquei deitada, a olhar para o teto, a escutar o silêncio da casa. No andar de cima, André devia estar a dormir. Ou talvez não. Talvez estivesse acordado, a pensar no bebê que vinha a caminho, na vida que teria de reconstruir. O meu neto. A palavra soava estranha. Eu devia estar feliz, animada, a planear chás de bebê e a comprar roupinhas. Mas tudo o que sentia era um medo gelado, porque aquele bebê não era uma bênção. Era uma armadilha. A corrente definitiva que prendia André a Carolina. E ela sabia-o. Claro que sabia. Virei-me de lado. O meu olhar pousou na pasta que Ricardo me dera, esquecida sobre a cômoda. Todas aquelas provas. 2 opções desenhavam-se diante de mim, ambas terríveis. A primeira, mostrar tudo a André, despedaçar a imagem que ele ainda tinha daquela mulher, forçá-lo a ver que a sua esposa era uma criminosa que o roubava e manipulava. Mas, com ela grávida, ele odiar-me-ia. Pensaria que eu estava a inventar coisas para os separar, que eu era a sogra malvada que não aceitava a gravidez. A segunda opção, esperar. Acumular mais provas, construir um caso tão sólido que, quando eu finalmente o revelasse, fosse inegável. Mas esperar significava vê-la continuar a destruir o meu filho,
a sugar-lhe o dinheiro e a alma, a aprofundar o abismo sob os seus pés. Sentei-me na cama, acendi o candeeiro. Não. Havia uma terceira via, uma que a juíza Verônica Costa jamais recomendaria, mas que a mãe, Verônica Costa, considerava com uma clareza assustadora. Eu podia agir, não pelos tribunais, não através de advogados e sentenças que demoram anos, mas por um caminho mais direto, a manipulação. Carolina julgava-se esperta. Achava que podia beber, agredir, roubar e mentir, e que teria sempre o André para limpar a sua confusão. Mas ela nunca tinha lidado com alguém como eu. Alguém que passou 30 anos a observar criminosos, a estudar padrões, a identificar fraquezas, a prever movimentos. Levantei-me, abri o meu portátil e comecei a traçar o plano. Primeiro passo: estabilizar André. Ele não podia ceder à pressão. Eu precisava que ele se mantivesse calmo, funcional, a manter as aparências. Para isso, teria de engolir o meu orgulho e fingir que aceitava Carolina. Segundo, vigilância total sobre Carolina. Cada movimento, cada transação, cada mentira. Ricardo continuaria a investigar, mas eu também estaria atenta. Terceiro, e mais crucial, identificar a sua maior vulnerabilidade. Todo o criminoso tem uma. O ponto fraco que, quando pressionado, faz toda a estrutura desmoronar. E eu suspeitava qual era o dela: dinheiro. Ou melhor, a falta dele. Pessoas desesperadas cometem erros. Abri uma folha de cálculo. Comecei a organizar as informações da pasta. Cada dívida, cada credor, cada prazo. 380 mil reais. Mesmo roubando André, ela não conseguiria pagar aquilo em anos, a não ser que tivesse outra vítima. Lembrei-me das fotos dela com o homem misterioso. A linguagem corporal deles era familiar, íntima. Quem era ele? Um cúmplice? Anotei. Investigar a identidade do homem das fotos. Prioridade máxima. As horas passaram. Quando me levantei para beber água, o céu já clareava. Durante 30 anos, eu julguei criminosos. Apliquei a lei. Fui imparcial, justa, fria. Mas agora, pela primeira vez, eu estava do outro lado. Não como vítima, mas como. O quê? Vingadora? Não, ainda não. A vingança viria depois. Por enquanto, eu estava apenas a proteger o meu filho. Quando o sol nasceu, desci para a cozinha. Preparei um pequeno almoço de domingo. Café forte, ovos mexidos, torradas, sumo de laranja. André desceu às 8. Parou à porta, surpreendido. Mãe! Bom dia, filho. O sorriso que lhe ofereci custou-me mais do que ele alguma vez saberia. Senta-te. Vamos tomar o pequeno almoço. Ele sentou-se desconfiado. Olha, sobre ontem, comecei. Sobre o bebê. Vi-o preparar-se para uma discussão. Eu fui demasiado dura, continuei. Cada palavra um caco de vidro na minha boca. A Carolina está grávida. Vai ser minha neta, ou neto. E eu quero fazer parte disso. O queixo dele caiu. A sério? A sério. Empurrei-lhe o prato. Ele o prato. Se vocês vão ser pais, então temos de encontrar uma forma de conviver. Pela criança. O conflito era visível no seu rosto, a desconfiança a lutar contra a esperança. Ela não vai voltar a morar aqui, disse ele, testando-me. Eu sei. E está tudo bem. Vocês precisam do vosso espaço. E a queixa? A queixa está feita. Não a posso retirar. Mas vou ser razoável no processo. Bebi um gole de café. Vou deixar claro que ela estava alterada, que foi um momento isolado. Mentira. Eu não ia facilitar nada. André pareceu relaxar. Obrigado, mãe.
Eu não pensei que fosses compreensiva. Sorri de novo. O mesmo sorriso que usei centenas de vezes em tribunal. Filho, sou tua mãe antes de ser juíza, e as mães perdoam. Mais uma mentira. O que nascia em mim não era perdão. Era um plano meticuloso para a destruir, não com violência, mas com a precisão cirúrgica da lei. Diz-lhe, falei, enquanto ele terminava o café, que quero conversar com ela. Aqui, hoje à tarde. Só nós, as duas. Uma conversa de mulher para mulher. André olhou para mim como se eu tivesse enlouquecido. Mãe, tens a certeza? Absoluta. A resposta dela foi rápida. Às 4. Perfeito. Às 4 em ponto, a campainha tocou. Abri a porta. Carolina estava diferente. Sóbria, maquilhada, a tentar parecer respeitável. A mão protetora sobre a barriga ainda lisa. Verônica, disse ela com um meio sorriso. Obrigada por me receber. Entra. Sentamo-nos na sala. O mesmo lugar onde ela me agredira. O seu olhar rápido para o chão confirmou que ela se lembrava. Então, começou ela nervosa. O André disse-me que queres conversar. Quero. Servi o chá, lentamente, deixando o silêncio adensar-se no ar. Sobre o bebê. Ela relaxou visivelmente. Eu sei que não sou a tua nora preferida. Carolina, ergui a mão, interrompendo-a. Sejamos honestas. Eu não gosto de ti. Tu não gostas de mim. Mas agora há uma criança, o meu neto, e isso muda tudo. Ela assentiu, os olhos a marejarem. Boa atriz. Então, é isto que vai acontecer, continuei. Vais parar de beber. Eu já parei, juro. Ótimo. Segundo, vais procurar ajuda. Terapia, alcoólicos anônimos, o que for preciso. Terceiro, vais arranjar um lugar para vocês. Um apartamento. Vocês precisam de privacidade. Mas nós não temos dinheiro para. Eu ajudo com a entrada. Considera uma antecipação da herança do André. Os olhos dela brilharam. Lá estava. A isca. Verônica, eu nem sei o que dizer. Não digas nada. Apenas faz o que te peço. Bebi o meu chá. E Carolina? Chamei-a. Sim? Olhei-a diretamente nos olhos. Se voltares a magoar o meu filho, seja de que forma for, eu destruo-te. Não importa quantas crianças tenhas. Entendido? A máscara dela caiu por uma fração de segundo. Vi o monstro por baixo. O desprezo, a fúria. Mas ela recompôs-se depressa. Entendido. Ótimo, sorri. Agora, acaba o teu chá. Vamos começar a planear esta nova fase da nossa família. Quando ela saiu, com beijos e promessas de um recomeço, André esperava-me na cozinha. E então, conversamos. Chegamos a um entendimento. Ele abraçou-me. Obrigado, mãe. Eu sabia que ias entender. Retribuí o abraço, mas Carolina tinha acabado de me mostrar as suas cartas. Precisava de dinheiro, desesperadamente, e julgava-me uma tola por ter engolido a sua história de redenção. Mal sabia ela que cada mentira tinha sido catalogada, cada falsidade documentada. Subi ao meu quarto e enviei um e-mail a Ricardo. Preciso de mais. Fotos, gravações, tudo. Prazo: 2 semanas. Depois, abri uma nova janela no navegador. Pesquisei. Como provar fraude documental em tribunal. A juíza Verônica Costa estava reformada. A investigadora Verônica Costa estava apenas a começar.
Sabe qual é a diferença entre vingança e justiça? A vingança é emocional, impulsiva, comete erros. A justiça é fria, metódica, cirúrgica. Nos 15 dias que se seguiram, tornei-me a sogra mais atenciosa do mundo. Sugeria nomes para o bebê. Enviava artigos sobre gravidez. Por trás dos emojis de coração, eu sabia que ela pensava. Velha idiota. Finalmente aceitou o seu lugar. Enquanto eu trocava mensagens sobre enxovais, Ricardo fazia o seu trabalho. Encontramo-nos no mesmo café. A pasta estava ainda mais grossa. Não vais acreditar, disse ele. Esta mulher é uma obra de arte. Primeira revelação: a gravidez. Ela está mesmo grávida? Perguntei, o coração a falhar uma batida. Está. 8 semanas, segundo o laboratório. Ricardo mostrou-me uma cópia do exame. Mas há um pormenor. Ela fez o teste 3 vezes, em 3 laboratórios diferentes. Os 2 primeiros deram negativo. O meu sangue gelou. Ela comprou um resultado positivo? Não exatamente. O terceiro é legítimo. Mas ela calculou o momento de contar. Repliquei, a voz gélida. Esperou a hora mais conveniente. Claro. Esperou que a nossa briga se tornasse um escândalo. Esperou que André estivesse no auge de sua vulnerabilidade. Esperou até precisar de uma arma para me chantagear emocionalmente. Tem mais. Ricardo prosseguiu, ignorando meu tom. O homem das fotografias. Eu o identifiquei. Ele virou uma foto ampliada sobre a mesa. Um homem na casa dos 40, cabelos grisalhos e um terno impecável. Doutor Maurício Tavares, advogado. Especializado em. Adivinhe. Herança. Bingo. Senti o estômago revirar. Eles não estavam apenas reagindo, estavam a planear algo. Com certeza. Gravei uma conversa. Ricardo empurrou um pendrive na minha direção. É melhor ouvir isto sentada. Em casa, tranquei a porta do meu quarto. O silêncio da casa a amplificar a pulsação nos meus ouvidos. Coloquei os fones, conectei o pendrive. A gravação tinha o ruído de fundo de um café, conversas paralelas, o tilintar de chávenas, mas as vozes em primeiro plano eram inconfundíveis. A voz de Carolina, açucarada e venenosa. Mas ela é teimosa, não vai morrer tão cedo. A de Maurício, calma e professoral. É para isso que serve o plano B. A interdição. Interdição? O meu coração disparou, um tambor descontrolado contra as minhas costelas. Acha que funciona? Questionou Carolina. Ela é perfeitamente lúcida, Maurício. Foi juíza. Exatamente. E é idosa. 70 anos. 62. Tanto faz. Na idade dela, um histórico de comportamento errático é suficiente. Ela agrediu-a com um copo. Fui eu que a agredi. Não é o que vai constar no laudo médico que eu vou providenciar. Vamos inverter a narrativa. Ela, em pleno surto psicótico, atacou-a a si, uma mulher grávida. Depois, por vingança, registrou uma queixa falsa. André vai testemunhar que ela anda paranoica, a acusá-la das coisas mais absurdas. Um silêncio tenso. E se ele não testemunhar? Você é a esposa dele. Está grávida do filho dele. Ele vai testemunhar o que você mandar. Uma risada. Aquela risada aguda de Carolina. Um som que me arrepiava a pele. E depois? Depois, com ela interditada, você e André assumem a curatela. Controlam o patrimônio, a casa, as economias. Tudo. E quanto tempo até ela desaparecer no asilo? Pacientes com demência senil em instituições baratas? Uns 3, 4 anos? Talvez menos, com um pouco de sorte. Mais risadas. Parei a gravação. As minhas mãos tremiam, não de medo, mas de uma fúria tão pura e fria que queimava. Eles planeavam internar-me,
declarar-me louca, trancar-me num asilo até eu morrer, usando o meu próprio filho como a principal ferramenta da sua crueldade. Respirei fundo. Uma, duas, três vezes. Não podia perder o controlo. Não agora. Voltei à gravação. Preciso de mais provas, dizia Maurício. Mensagens tresloucadas que ela tenha enviado. E-mails paranoicos. Testemunhas que digam que ela anda confusa. Posso inventar. Não. Tem que parecer real o suficiente para convencer um juiz. Provoque-a. Faça-a perder a cabeça. Grave. Documente tudo. E o bebê? O bebê é a peça perfeita. Mostra que você está a construir uma família enquanto ela tenta destruir a vossa. Transforma-a assim na vítima. Um longo silêncio. Maurício, tenha certeza de que isto vai funcionar? Querida, eu já fiz isto 6 vezes. Funciona sempre. Os idosos são descartáveis. Ninguém se dá ao trabalho de investigar a fundo. A gravação terminou. Fiquei sentada na cama por longos minutos, os fones ainda nos ouvidos, escutando apenas o eco do silêncio e daquelas palavras. 6 vezes. Aquele advogado canalha já tinha feito aquilo 6 vezes. 6 famílias destruídas. 6 idosos atirados para asilos para morrerem enquanto o seu patrimônio era pilhado. E Carolina tinha encontrado o parceiro perfeito para o seu crime. Peguei no telemóvel e liguei a Ricardo. Preciso de tudo sobre este Maurício Tavares. Histórico profissional, clientes, casos passados. Se ele cuspiu no passeio em 1997, eu quero saber. Já estou a tratar disso. E, Verônica? Sim? Preciso de um favor. Um favor ilegal. Houve uma pausa do outro lado da linha. Que tipo de ilegal? Do tipo que me pode custar o meu título de juíza aposentada se alguém descobrir. Ricardo, eles querem internar-me. Querem declarar-me louca. Matar-me lentamente num asilo de terceira categoria, enquanto roubam tudo o que eu construí. A minha voz tremia, carregada de fúria. Eu preciso de proteger não só a mim, mas também ao André, porque quando ele descobrir que foi manipulado, será tarde demais. Ricardo suspirou. Do que é que você precisa? Acesso aos ficheiros do Maurício. E-mails, contratos, tudo. Isso é invasão de privacidade, Verônica. E o que eles estão a planear é o quê? Uma festa surpresa? Outra pausa. Vai me custar mais caro. Eu pago. Não é uma questão de dinheiro. É uma questão de risco. Então, divida o risco comigo. Levantei-me, a caminhar pelo quarto. Ricardo, durante 30 anos, você confiou nas minhas sentenças. Agora, peço que confie no meu julgamento. Não vou usar nada disto para além da minha própria defesa. E quando este caso chegar a tribunal, e vai chegar, estas provas podem vir a ser descobertas por outros meios. Ele sabia exatamente o que eu estava a dizer. Fruto da árvore envenenada. Se as provas fossem obtidas ilegalmente, seriam inadmissíveis. Mas se, mais tarde, alguém as encontrasse de forma legítima. 5 dias, disse ele. Obrigada, desliguei. Olhei-me ao espelho. A mulher que me encarava de volta tinha mudado. Usava os mesmos óculos, o mesmo cabelo curto, mas havia algo diferente nos seus olhos, algo gélido, algo perigoso. Durante 30 anos, eu julguei criminosos. Agora, estava prestes a tornar-me numa, porque às vezes, para derrotar monstros, é preciso entrar na escuridão com eles. E eu estava a entrar de olhos bem abertos. Nos dias que se seguiram, iniciei a minha própria investigação. Mas, ao contrário de Ricardo, que usava tecnologia e contactos, eu usei algo que tinha em abundância: tempo e observação.
Comecei a esquecer-me da minha mala em locais estratégicos, na sala, na cozinha. Deixava-a sempre com a carteira ligeiramente aberta, com algumas notas de R$ 50 visíveis. Na primeira vez, Carolina estava sozinha em casa. Eu saí para o clube, mas voltei 30 minutos depois, com a desculpa de me ter esquecido do telemóvel. Ao entrar, encontrei-a na sala. A minha mala continuava no mesmo sítio. Subi ao quarto e contei o dinheiro. Faltavam R$ 100. Uma quantia pequena o suficiente para que eu pudesse não notar, mas grande o suficiente para justificar o risco. Anotei num caderno. 15 de julho, R$ 100 retirados da mala. Primeira confirmação de furto doméstico. Não a confrontei. Não disse uma palavra. Apenas observei. Repeti o teste mais 3 vezes. O padrão manteve-se. Algum dinheiro desaparecia sempre. André nunca notou. Ou fingiu não notar. Mas eu notava tudo. Passei também a observar o comportamento dela. Carolina vinha almoçar à casa 2 ou 3 vezes por semana, sempre com a desculpa de que sentia enjoos e preferia comida caseira. Eu cozinhava, sorria, servia-a e observava. Ela bebia água incessantemente, evitava carne, queixava-se de certos cheiros. Todos os sintomas clássicos de uma gravidez. Pelo menos isso era real. Mas, numa tarde, enquanto ela estava na casa de banho, verifiquei a sua mala. Uma olhadela rápida. Encontrei 6 cartões de crédito, todos em seu nome ou de Carolina S. Costa. Um deles era de um banco que eu não conhecia, um daqueles que oferecem crédito fácil com juros exorbitantes. Encontrei também um maço de recibos, apostas, todos de casinos online. O mais recente, datado daquela mesma semana, registrava uma perda de R$ 12.000. Ela não tinha parado. A gravidez, o pedido de perdão, as promessas, tudo uma mentira. Fotografei tudo rapidamente com o telemóvel e coloquei cada coisa de volta no seu lugar exato. Quando ela saiu da casa de banho, encontrou-me na cozinha, a lavar a louça, a trautear uma melodia qualquer. Vê, obrigada pelo almoço. Estava uma delícia. De nada, querida. Volta sempre que quiseres. Ela deu-me um abraço rápido, mecânico. Eu retribuí o gesto, sentindo um profundo nojo. Nojo de mim mesma por fingir. Nojo dela por ser quem era. Nojo de toda aquela situação. Mas não podia parar agora. À noite, André chegou com novidades. Mãe, encontramos um apartamento. No Brooklyn, 2 quartos perto do metro. Perfeito para o bebê. Que bom, filho. Quando o vão visitar? Já fomos. Hoje de manhã. A imobiliária pede 3 meses de caução, mais o primeiro aluguer e a taxa. Dá uns R$ 18.000. Viu engolir em seco. A Carol disse que você se ofereceu para ajudar. Aí estava. A jogada de Carolina. Claro que ela tinha lembrado André da minha oferta. Ofereci sim. Peguei no meu livro de cheques. Senta-te aqui comigo. André sentou-se, visivelmente desconfortável. Filho, vou dar-te este dinheiro, mas quero que assines um documento. Assinar o quê? Passei-lhe uma folha que tinha preparado com o meu advogado. Um texto simples, direto. Um recibo, a reconhecer que este valor é um empréstimo sem juros, a ser descontado da tua parte da herança quando eu morrer. Vi a decepção no seu rosto, mas ele assinou. Mãe, não confia em mim? Confio em ti, André. É na tua mulher que eu não confio. Mãe, André. Olhei-o nos olhos, firme. Quantas vezes nos últimos meses pagaste contas dela? Quantas vezes ela te pediu dinheiro emprestado que nunca devolveu? Não quero discutir. Quero apenas proteger-te. E este documento garante-me que, se algum dia precisares deste dinheiro de volta, terás como provar que foi um empréstimo. Entendes?
Ele acenou, o rosto fechado. Entendo. Passei-lhe o cheque. 18.000 reais. Dinheiro que eu sabia que jamais voltaria a ver. Mas a questão não era o dinheiro. Era sobre ter mais um documento, mais uma prova, mais uma peça no tabuleiro. Cada cheque que eu passava, cada transferência que fazia, estava a ser meticulosamente documentada. Um dia, em tribunal, eu poderia demonstrar um padrão de comportamento. Mostrar que Carolina extraía sistematicamente dinheiro de todos à sua volta, que manipulava, que usava. E o juiz, que não seria eu, mas que pensaria como eu, veria tudo com clareza. André saiu. Ouviu-a enviar uma mensagem a Carolina. Provavelmente ela estava a comemorar, a pensar que me tinha enganado mais uma vez. Mas eu tinha algo que ela não tinha: paciência. Ricardo ligou-me no dia seguinte. Consegui. Os ficheiros? Sim. E, Verônica, é pior do que imaginávamos. Marquei um encontro imediato com ele. Quando cheguei ao café, ele estava pálido. Maurício Tavares não é apenas um advogado corrupto. Ele faz parte de um esquema maior. Trabalha com médicos que fornecem laudos falsos, com funcionários de cartórios que alteram documentos, com enfermeiros de lares que aceleram o processo. Matam os pacientes? Deixam-nos morrer. Negligência intencional. Medicação errada. Quedas acidentais. Meu Deus, e a polícia? Já investigou 3 vezes. Nunca encontraram provas suficientes. As famílias são sempre cúmplices ou omissas. E os idosos, bem, eles morrem. Ele empurrou um disco rígido externo na minha direção. Aqui tem tudo: e-mails, contratos, áudios do Maurício a instruir clientes sobre como forjar provas de demência, registros de pagamentos de subornos. Tudo. Peguei no disco. Era pequeno, leve, mas continha veneno suficiente para destruir dezenas de vidas. Verônica, esta prova é inadmissível. Você sabe disso, certo? Eu sei. Então, por quê? Porque preciso de saber com o que estou a lidar. E porque, quando chegar a hora, encontrarei uma forma de a tornar admissível. Como? Sorri. Um sorriso que não chegou aos meus olhos. Deixe isso comigo. Paguei a Ricardo generosamente. Ele merecia. Estava a arriscar a sua licença por mim. Ao chegar a casa, fui direita ao computador. Passei as 6 horas seguintes a mergulhar naquele pântano digital. Li cada e-mail, cada contrato, cada conversa. E encontrei o padrão. Maurício usava sempre o mesmo psiquiatra, o Dr. Henrique Lopes, o mesmo cartório, o mesmo asilo, o lar dos IPs. Era uma máquina, uma linha de produção de idosos descartados. E Carolina seria a próxima cliente. Eu seria o próximo produto, a menos que eu quebrasse a máquina primeiro. 2 semanas depois, André e Carolina mudaram-se. Ajudei com as caixas, organizei a cozinha, desempenhei o papel de sogra perfeita. Carolina estava radiante. Vê, muito obrigada por tudo, a sério. Imagina, querida, é o mínimo que posso fazer pela minha neta, ou neto. Ela tocou na barriga, onde uma pequena curva já se começava a notar. Acho que é uma menina. Vai ser linda, como a mãe. As palavras saíram doces, mas por dentro, o meu cérebro trabalhava, frio e analítico. Enquanto arrumava o apartamento, eu observava, notava, documentava a quantidade de medicamentos na casa de banho. 5 tipos diferentes de ansiolíticos, 2 antidepressivos e, curiosamente, nenhuma vitamina pré-natal. As contas em cima da mesa da sala, todas vencidas: luz, água, cartão de crédito. O portátil dela, aberto, com o ecrã de um casino online a brilhar.
Fotografei mentalmente cada detalhe. Ao sair, abracei-os. Qualquer coisa que precisem, é só ligar. Obrigado, mãe, disse André. Conduzi de volta para casa em silêncio. A casa parecia imensa, vazia. Só eu. Pela primeira vez em anos, estava verdadeiramente sozinha. Sentei-me no sofá da sala, o mesmo sofá onde tudo começara, onde o copo voara, onde o sangue escorrera. E então, fiz algo que não fazia há semanas. Chorei. Não de tristeza, mas de exaustão, de fúria contida, de medo daquilo em que me estava a tornar. Eu sabia que estava a cruzar linhas, éticas, legais, morais. Estava a usar métodos que, como juíza, jamais aprovaria. Mas como mãe, eu faria qualquer coisa. Enxuguei as lágrimas, levantei-me. Fui para o computador e abri um novo ficheiro. Comecei a escrever. Cronologia dos eventos e provas recolhidas. Listei tudo. Cada data, cada incidente, cada prova. A agressão inicial. Os furtos de dinheiro da minha mala. As transferências bancárias de André para Carolina. O desemprego dela, ocultado. As dívidas contraídas em nome dele. O roubo da pensão. A gravação com Maurício Tavares. Os recibos de apostas. A falsificação de assinaturas. 53 páginas. 53 páginas. Um dossiê meticulosamente documentado que pintava Carolina como a predadora que ela era. Salvei o arquivo, criei cópias de segurança em 3 lugares diferentes e só então liguei para o meu advogado pessoal, Dr. Campos, um homem cuja confiança eu cultivava há 20 anos. A cordialidade na sua voz. Verônica, há quanto tempo? Contrastava com a urgência da minha resposta. Campos, preciso de você. Marcamos para o dia seguinte. Eu levei tudo, cada documento, cada foto, cada gravação. Por 3 longas horas, ele mergulhou naquele material. Quando finalmente terminou, removeu os óculos e massageou as têmporas. Verônica, disse ele com a voz carregada, isto é uma bomba. Eu sei, respondi sem hesitar. E como você conseguiu isto? Investigação particular. Algumas destas evidências não serão admitidas em tribunal. Eu sei, mas algumas serão. E com as que forem, posso construir um caso? Ele ponderou por longos minutos. Posso. Fraude, falsificação, furto, possível conspiração para interdição fraudulenta. Ele fez uma pausa, seu olhar sério. Verônica, se você levar isto adiante, vai destruir essa mulher. É exatamente o que eu quero. E o seu filho? Essa pergunta me atingiu. André é a vítima aqui. Ele não sabe de nada. Quando descobrir, vai me odiar por ter escondido. Talvez, disse Campos, mas pelo menos estará vivo e livre. Ele suspirou. Quando quer começar? Ainda não. Falta uma peça no tabuleiro. Que peça? Meu olhar se perdeu pela janela, observando o ritmo frenético de São Paulo. Milhões de almas vivendo suas vidas, alheias ao drama que se desenrolava na minha sala de estar. Preciso que ela cometa o erro definitivo, um erro do qual ela não possa se recuperar. E como pretende fazer isso? Um sorriso frio se formou nos meus lábios. Vou fazer o que faço de melhor. Vou provocá-la até que a máscara caia. A paciência tornou-se minha aliada. Esperei 2 semanas, tempo suficiente para que Carolina se sentisse segura, para que acreditasse ter vencido a velha teimosa. Então, dei início à fase final. A mensagem foi curta e direta. Carolina, preciso conversar.
É sobre a herança. A resposta, como eu previa, foi quase instantânea. Quando? Amanhã, aqui em casa, 2 da tarde. Ok? Eu sabia que ela não resistiria. A menção de dinheiro para ela era como o cheiro de sangue para um tubarão. Passei a noite preparando o cenário. Arrumei a sala, preparei café e biscoitos. E o mais importante, posicionei 3 câmeras escondidas, mestres da dissimulação. Uma na estante, uma no relógio de parede e outra no vaso de plantas, cobrindo todos os ângulos da sala. Depois, liguei para Ricardo. Amanhã, às 2. Quero você na van, do lado de fora, monitorando tudo ao vivo. Verônica, o que você vai fazer? Vou dar a ela o palco que sempre quis e a corda para se enforcar. No dia seguinte, pontualmente às 2, a campainha tocou. Abri a porta com um sorriso ensaiado. Carolina, entre. Ela entrou, os olhos curiosos e desconfiados. Onde está o André? No trabalho. Queria conversar a sós com você, de mulher para mulher. Sentamo-nos. Servi o café. Então, ela começou impaciente. Sobre a herança. Sim, estive pensando. Quando eu morrer, tudo isto será do André. A casa, as economias, os investimentos. Deve dar uns 3 milhões por baixo. Vi os olhos dela brilharem. Muito generoso da sua parte, vê. Mas estou preocupada. Continuei, o tom cuidadosamente medido. André nunca foi bom com dinheiro. Sempre confiou demais nas pessoas. Ele confia em mim, ela disse na defensiva. Exatamente. Encarei-a diretamente. E eu me pergunto: o que você vai fazer com todo esse dinheiro quando eu não estiver mais aqui para vigiar? Ela desviou o olhar. Vamos cuidar bem dele. Investir no nosso bebê. Será? Inclinei-me para a frente. Porque veja bem, Carolina, eu fiz uma pequena pesquisa sobre você. A cor sumiu do seu rosto. Pesquisa? Sim, sobre suas dívidas, seu desemprego, suas atividades. Ela se levantou abruptamente. Você não tem o direito de investigar a minha vida. Tenho todo o direito quando a vida do meu filho está em perigo. Levantei-me também, espelhando seu movimento. Eu sei de tudo, Carolina. Sei da dívida de 380 mil. Sei que você limpou a previdência dele. Sei do vício em jogo. E sei sobre Maurício Tavares. O nome do advogado foi como um tiro. Quem? Não finja. Maurício Tavares. O advogado que está te ajudando a planejar a minha interdição. Ela recuou, esbarrando na mesinha de centro. A xícara de café caiu, espatifando-se no chão. Você está louca. Louca? Ou apenas bem informada? Peguei meu celular. Eu tenho as gravações, Carolina. Você e ele, planejando me declarar senil, me internar num asilo até eu morrer. Isso é mentira. É mesmo? Apertei o play. A voz dela, nítida e cruel, ecoou pela sala. Quanto tempo até ela morrer num asilo? E a resposta de Maurício: uns 3, 4 anos, talvez menos com sorte. O silêncio que se seguiu foi pesado, absoluto. Carolina tremia, o rosto vermelho de fúria, as mãos fechadas em punhos. Você, você me gravou ilegalmente. Sim, e isso jamais será admitido em tribunal. Sorri. Mas não precisa ir para o tribunal, não é? Só precisa chegar aos ouvidos do André. Você não faria isso? Não faria? Ela avançou, empurrando meu ombro com força. Sua velha bruxa. Você quer me destruir? Recuei, mas não retribuí. Apenas observei. Você acha que pode me ameaçar? Ela gritava agora. Eu vou acabar com você primeiro.
Vou dizer ao André que você enlouqueceu, que está tendo surtos, que. Ela parou. Tarde demais. Eu ainda sorria. Continue, incentivei. Por favor, continue. Seus olhos varreram a sala, desesperados. Onde? As câmeras, apontei. Ali, ali e ali. O rosto dela se contorceu em puro ódio. Sua. E então ela fez exatamente o que eu esperava. Agarrou o vaso de plantas da mesa, o mesmo que escondia uma das câmeras, e o arremessou na minha direção. Com um reflexo que eu não sabia que possuía, desviei. O vaso se estilhaçou contra a parede, uma explosão de cerâmica e terra. Segunda agressão, murmurei para mim mesma. Violação da medida protetiva. Artigo 24-A da Lei Maria da Penha. Detenção de 3 meses a 2 anos. A compreensão finalmente a atingiu. Você. Você armou para mim. Armei. E você caiu como uma iniciante. Ela tentou correr, mas a porta da frente se abriu. Ricardo entrou, flanqueado por 2 policiais. Carolina Santos Costa, a senhora está presa por violação de medida protetiva e agressão. Não, não. Isso é uma armação. Ela gritava, enquanto as algemas se fechavam em seus pulsos. Você tem o direito de permanecer calada. Ela se debatia, esperneava, xingava. Verônica, sua desgraçada, eu vou te matar. Você me ouviu? Eu vou te matar! Ameaça de morte. Também gravada. Os policiais a levaram, ainda aos berros. E então, o silêncio. Ricardo olhou para mim. Você é diabólica. Sou eficiente, corrigi. Verônica, você a provocou deliberadamente. Provoquei. E ela mordeu a isca. Pessoas como ela não conseguem controlar a raiva. A farsa nunca dura muito. Sentei-me, subitamente exausta. Era só uma questão de tempo. Eu apenas acelerei o processo. E agora? Agora? Olhei para o vaso quebrado, para a terra espalhada, para mais uma bagunça que Carolina deixara para trás. Agora vem a parte difícil. Que parte? Contar para o André. André chegou às 6. Eu tinha ligado, dizendo que era urgente. É sobre a Carolina. Ele entrou em casa tenso. Mãe, o que aconteceu? Ela não atende o celular desde as 2. Senta, filho. Não quero sentar. Onde está a Carol? Precisa. O silêncio foi uma facada. O quê? Ela foi presa. Violou a medida protetiva. Me agrediu de novo. Está na delegacia. Ele cambaleou. Segurei seu braço, guiando-o até o sofá. O que você fez? A voz dele saiu rouca. Eu? Soltei seu braço. Eu não fiz nada além de me defender, André. Ela veio aqui, eu mostrei as provas do que ela andava planejando, e ela surtou. Que provas? Peguei meu laptop e coloquei em seu colo. Assista. Apertei o play. Pelos 40 minutos seguintes, André viu seu mundo desmoronar. A gravação de Carolina e Maurício planejando minha interdição. As fotos dos recibos de apostas. Os extratos bancários com sua previdência zerada. E, por fim, o vídeo daquela tarde. O empurrão, os gritos, o vaso voando. Quando terminou, ele chorava em silêncio. Não, não pode ser verdade. Mas é. Peguei o laptop de volta. Tudo comprovado, documentado, investigado. Você. Você investigou a minha esposa? Há quanto tempo? Desde que ela me agrediu pela primeira vez. Desde que percebi o perigo que ela representava. E não me contou. Ele se levantou, a voz subindo para um grito. Você sabia de tudo isso e não me contou uma palavra.
Eu ia contar. Quando? Quando ela já tivesse me destruído por completo. Eu precisava de provas irrefutáveis, gritei de volta. Provas que se sustentassem num tribunal. Porque se eu viesse até você com suspeitas, com palpites, em quem você acreditaria, André? Em mim ou nela? Ele abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Porque nós dois sabíamos a verdade. No fundo, ele sabia que teria ficado ao lado dela. Filho, suavizei a voz. Eu te protegi da única forma que sabia, juntando evidências, construindo um caso para que, neste momento, você não pudesse mais negar a verdade. A verdade? Ele riu, um som amargo e quebrado. A verdade é que eu sou um idiota, um completo idiota. Você não é idiota. Você foi manipulado. Dá na mesma. Não, não dá. Manipulação é crime, André. Você é a vítima. Ele se deixou cair no sofá novamente, a cabeça entre as mãos. O bebê. O bebê não tem culpa de nada. E vai precisar de um pai forte, não de um homem quebrado. Como vou ser pai agora? Com ela presa? Com tudo isso? Um passo de cada vez. Sentei-me ao seu lado. Primeiro, decida se quer o divórcio. Divórcio? Ele me olhou incrédulo. Ela me roubou. Mentiu. Planejou te internar. Como eu poderia continuar com ela? Mas tem o bebê. E ele vai nascer, mesmo que vocês não estejam juntos. Respirei aliviada. Ele estava pensando com clareza. Finalmente. Segundo, continuei. Você precisa de um advogado. Não só para o divórcio, mas para recuperar o que foi roubado. Ela não tem como devolver. Perdeu tudo em cassinos. Então terá que pagar de outras formas. A lei tem seus meios. Ele assentiu, ainda em choque. E terceiro, finalizei. Faça exames físicos, psicológicos. Você viveu sob abuso por anos, filho. Isso deixa marcas. Abuso? Ele sussurrou a palavra, como se fosse estrangeira. Eu nem percebi. É assim que funciona. O abusador normaliza o absurdo. Faz você acreditar que a culpa é sua. Ficamos em silêncio. Então, ele fez a pergunta que eu temia. Mãe, você a provocou hoje de propósito? Não menti. Sim. Por quê? Porque ela estava planejando a minha destruição. E eu precisava de uma prova definitiva para te mostrar quem ela realmente era. Uma prova que você não pudesse mais negar. Você usou a lei contra ela. Usei. Da mesma forma que ela tentou usar contra mim. Ele me olhou por um longo tempo. Você se tornou igual a ela. Aquelas palavras me atingiram como um golpe físico. Não, respondi, mais para me convencer do que a ele. Eu me tornei eficiente. Há uma diferença. Será? Ele retrucou. Não respondi, porque no silêncio do meu coração, a mesma pergunta começava a ecoar. A audiência de custódia de Carolina ocorreu 3 dias depois. Eu estava lá. André não teve estômago para ir. Eu compreendia. A sala do tribunal parecia sufocante. Promotora, defensora pública e Carolina, de algemas. O olhar que ela me lançou quando me viu foi puro veneno. O juiz, um homem de 50 e poucos anos, chamou a ordem. A defensora argumentou que sua cliente estava grávida, abalada, que fora provocada. As gravações são irrelevantes para este caso, cortou o juiz. O que importa é a medida protetiva vigente, a agressão documentada em vídeo e as ameaças explícitas. Custódia preventiva mantida. A ré permanecerá presa até o julgamento. Carolina explodiu, gritando sobre a gravidez. A senhora será alocada em ala especial para gestantes, respondeu o juiz, impassível.
Próximo caso. Levaram-na aos prantos. Saí da sala e fui direto ao banheiro. Tranquei a porta, agarrei-me à pia fria e vomitei. Não era nojo. Era um coquetel tóxico de culpa, satisfação e um alívio avassalador. Lavei o rosto e encarei a mulher no espelho. Ela tinha vencido. Tinha usado o sistema com perfeição para proteger seu filho, mas cruzara linhas que jamais imaginara cruzar. Do lado de fora, Ricardo me esperava no carro. E então, presa até o julgamento. Ele assentiu. Verônica, a outra coisa. O quê? Maurício Tavares. Assim que soube da prisão, ele fugiu. Desapareceu. Merda. Mas antes de sumir, ele ligou para o André. Meu sangue gelou. E disse o quê? Que você orquestrou tudo, que armou para a Carolina, obteve provas ilegais, que manipulou a situação para parecer a vítima. Filho da puta. André acreditou? Não sei. Ele desligou na cara dele. Mas, Verônica. Ricardo me olhou, sério. O advogado plantou a semente da dúvida. Dirigi para casa em um silêncio pesado. Quando cheguei, André estava na sala me esperando. Precisamos conversar. Sentei na poltrona, o peso do mundo sobre meus ombros. Concordo. Ele se pôs de pé, a postura tensa. Maurício Tavares me ligou. A voz dele era um fio esticado. Eu sei, respondi com calma. Ele disse que você manipulou tudo, que provocou a Carol, que conseguiu as provas de forma ilegal. E é verdade. André piscou, a surpresa genuína em seu rosto diante da minha franqueza. Você admite? Admito tudo, confirmei, sem desviar o olhar. Eu a provoquei, sabendo que ela explodiria. Obtive provas que jamais seriam aceitas num tribunal. Manipulei cada peça desse tabuleiro a meu favor. A acusação pairou no ar. Então você é tão criminosa quanto ela. Levantei-me e caminhei lentamente até ele. Não, André, eu não sou. Minha voz era baixa, mas firme. E sabe por quê? Toquei a têmpora, onde a cicatriz da agressão dela ainda marcava minha pele. Porque não fui eu quem começou esta guerra. Foi ela. Quando me agrediu. Quando roubou você. Quando planejou me trancar num hospício para morrer. Mas você. Ele tentou argumentar. Eu apenas terminei o que ela começou. Cortei. Usei as ferramentas que eu tinha. O conhecimento que acumulei em 30 anos de carreira. Isso não justifica. Justifica sim. Minha voz se elevou, carregada de uma fúria contida. Justifica porque, se eu não tivesse agido, a esta hora eu estaria apodrecendo num asilo, sedada até o fim, enquanto aquela parasita e seu advogado corrupto dividiriam o meu patrimônio. E você? Estaria quebrado, sozinho, criando um filho sem saber que a mãe era uma criminosa. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eu protegi você, André, da maneira que pude. Talvez não tenha sido o jeito certo. Talvez tenha sido antiético. Mas funcionou. Ele me observou por longos segundos. Você mudou. Mudei? As pessoas mudam quando são agredidas dentro da própria casa. Você não é mais a mãe que eu conhecia. Não. Sou a mãe que fez o que era preciso para salvar o filho. Ele pegou a jaqueta, um gesto definitivo. Preciso pensar. Sobre o quê? Sobre tudo isso. Sobre você, sobre mim, sobre se ainda confio em você. Aquelas palavras doeram mais que qualquer golpe físico, mas eu apenas assenti. Tudo bem, pense, mas enquanto pensa, lembre-se de uma coisa. Eu poderia ter escondido tudo, mentido, fingido que as provas eram legais. Mas não o fiz.
porque, mesmo tendo feito coisas questionáveis, eu ainda sou honesta, especialmente com você. Ele saiu sem responder. A porta se fechou com um clique suave, que soou como um trovão. Fiquei sozinha na sala. Olhei ao redor. Minha casa, meu santuário, havia se transformado num campo de batalha. E eu tinha vencido. Mas vitórias como essa sempre cobram um preço. O julgamento de Carolina ocorreu 2 meses depois. Ela ainda estava grávida, agora de 5 meses, a barriga saliente usada como um escudo emocional. Não funcionou. Ricardo, meu advogado, havia conseguido algo extraordinário. Encontrou outras vítimas de Maurício Tavares. 6 famílias, 6 idosos que haviam sido internados de forma fraudulenta. 4 já haviam falecido. 2 ainda viviam, vegetando em asilos de quinta categoria. Todos seguiam o mesmo padrão: o mesmo médico, o mesmo cartório, o mesmo asilo. Com essas evidências, a promotoria abriu uma investigação muito maior. Não era mais sobre Carolina, era sobre toda a rede. O julgamento dela foi apenas a primeira peça a cair. Foi condenada a 2 anos por violação de medida protetiva e agressão. Uma pena leve, que, por ser ré primária e estar grávida, foi convertida em prisão domiciliar. Contudo, havia os outros processos: fraude, falsificação, roubo qualificado. Isso lhe renderia facilmente mais 10 anos de prisão. Seu novo advogado, já que Maurício estava foragido, negociou um acordo. A promotora olhou para mim na sala de audiências. Eu estava ali como vítima e, tecnicamente, não tinha voz na decisão. Mas ela sabia quem eu era e o peso da minha opinião. Eu assenti discretamente. Carolina entregou tudo: e-mails, conversas, estratégias. Revelou como Maurício recrutava clientes, escolhia as vítimas, quanto cobrava. Com as informações dela, a polícia montou uma operação que prendeu o médico, o escrivão e 2 enfermeiros. 3 meses depois, Maurício foi capturado no aeroporto, tentando embarcar para o Paraguai. Foi a maior operação contra fraudes de interdição no estado. A notícia saiu em todos os jornais. Rede criminosa roubava idosos através de interdições falsas. Meu nome não apareceu, por sorte ou pela intervenção discreta do meu advogado. Mas internamente, no judiciário, todos sabiam. Foi Verônica Costa quem começou tudo. Foi ela quem desenterrou o esquema. Recebi ligações e mensagens de ex-colegas, juízes me parabenizando. Mas eu não me sentia uma heroína. Sentia-me exausta. O acordo final de Carolina foi de 2 anos em prisão domiciliar, seguidos por 3 de liberdade condicional. O divórcio de André foi incontestável, com ela renunciando a qualquer direito sobre os bens dele ou os meus. E uma ordem de restrição, proibindo-a de se aproximar de mim por 10 anos. E a criança nasceu em março. Uma menina. Sofia. André conseguiu a guarda compartilhada, mas como a mãe cumpria a pena em casa, a bebê passava a maior parte do tempo com ele. Comigo. No começo, eu não sabia como reagir. Aquela criança era filha da mulher que tentou me destruir. Carregava seu sangue. Mas quando André trouxe a pequena Sofia para casa, quando colocou aquele ser minúsculo em meus braços, percebi que ela não tinha culpa de nada. Era apenas um bebê. Oi, Sofia, murmurei, tocando seu rosto delicado. Sua avó fez algumas loucuras para que você pudesse ter uma vida segura. André estava ao meu lado, observando a cena. Mãe? Sim? Obrigado. Olhei para ele. Nos últimos meses, havíamos reconstruído nossa relação. Lentamente, com terapia e conversas honestas. Ele admitiu ter sido uma vítima, ter normalizado o abuso, ter falhado em me proteger.
Eu admiti que fui longe demais, que usei métodos questionáveis, que me transformei em alguém de quem não me orgulhava por completo. Mas concordamos em uma coisa: fizemos o que acreditávamos ser necessário. De nada, meu filho. Olhei para a bebê, que dormia tranquila. Carolina cumpriria sua pena. Talvez se recuperasse. Talvez não. Não era mais meu problema. Maurício e sua rede estavam presos. Outros idosos estavam seguros. O sistema fora exposto e talvez aprimorado. E eu? Eu estava em casa, com meu filho e minha neta. Viva, livre, inteira. Mas não ilesa. Ninguém passa por uma guerra assim sem cicatrizes. A mulher que segurava aquele bebê não era mais a mesma juíza aposentada que só queria cuidar de orquídeas. Era alguém que tinha encarado a própria escuridão, e a escuridão lhe devolvera o olhar.